nome da Google, gostaria de agradecer a essa oportunidade de estar aqui nesse evento tão relevante para o Brasil e para o mundo. E queria também dizer que é uma honra para o Google ter o seu nome associado ao nome da Embrapa. E boa parte do que eu vou apresentar aqui surgiu de insights de conversa com organizações, entre elas a própria Embrapa. E, para começar, o Google é uma empresa que talvez o principal objetivo da Google seja ligar pessoas à informação, né? Eu queria mostrar um negócio, uma foto de uma fazenda do Google. Acho que ninguém sabia que o Google tem fazenda, mas ele tem uma fazenda. A fazenda do Google são seus data centers, né? Então, aqui é onde o Google faz e onde todos os computadores que estão aqui são milimetricamente monitorados e sempre cuidados pelos engenheiros da Google, né? Então, para a Google conseguir oferecer esses recursos, né, de computacionais, de busca, e-mail e várias outras tecnologias que eu vou mostrar aqui, ela precisa de data centers e de muito recurso computacional e muita infraestrutura dessas fazendas, né? A mais recente, mais famosa, que a gente lançou recentemente, foi no Chile, e que algumas delas a gente torna elas públicas, como essa do Chile. Outra coisa importante que o Google tem, em termos de infraestrutura, são informações hoje já espaciais do mundo inteiro, né? Então, hoje o Google tem caminhões, né? Se a gente falar de caminhões de tomates, mas ele tem caminhões de pendrives de informação geográfica sobre o mundo inteiro, né? E, em função dessa informação, tem muitos sites que desenvolveram o que eles chamam de mashup, ou seja, colocar algum mapa na internet, né? São mais de 1 milhão de sites. Provavelmente, se vocês estiverem navegando e acharem um mapa que vocês puderem navegar e clicar, boa chance desse mapa ter alguma coisa relacionada à tecnologia do Google, né? E um dos sites mais antigos desses, até para começar aqui de uma maneira um pouco mais light para falar do assunto, um dos sites mais antigos chamado Google Sightseeing, cujo objetivo é identificar nas imagens do Google coisas interessantes, né? E esse site é desde 2005. Então, esse aqui é uma imagem de um parque, não sei se alguém já esteve em Valência, mas lá tem um parque chamado Parque Gulliver, né? E eu tive lá visitando alguns anos antes disso, e visitei esse parque, mas eu não conseguia ter a visão, né? Porque isso foi um gigante criado em cima do parque, e só quando eu consegui ver a imagem de satélite que eu pude ter a visão disso, desse personagem, né? Esse aqui é uma imagem na Arábia Saudita de um avião, né, muito parecido com um avião, e que não sei se é proposital ou se é acidental. Mas tem outras aqui na sequência que com certeza são propositais, né? Então, alguém foi lá na sua lavoura e criou aqui um barco, né? Deve ter sido um trabalho, não sei se é o Titanic, né? Mas, enfim, se deu o trabalho de fazer. Não façam isso, por favor, porque vocês estão desperdiçando alguns grãos. Ou, se quiserem fazer, façam no momento da colheita, né? Esse aqui é outro que desenhou a direção para o norte, esse aqui na Polônia, né? Não sei se vocês estão querendo indicar onde fica o norte. Esse aqui acho que muitos de vocês talvez não conheçam, é um browser, um navegador de internet chamado Firefox, então alguém foi lá e desenhou direitinho desse símbolo ali, eu coloquei ali em cima também, esse é nos Estados Unidos, né? E esse aqui dizem que parece um avião, né? Mas também, esse eu acho que é um acidental, né? Mas também é divertido ter. Mas o que importa mesmo é que os mapas, eles são ferramentas que nos ajudam a tornar as informações mais inteligentes, né? É uma outra forma da gente visualizar as informações, né? A Google lançou uma plataforma há cerca de 2 anos, chamada Google Maps Engine, né? Essa plataforma que eu conversei já com a Embrapa, com o Ministério do Meio Ambiente, com algumas instituições, algumas empresas, estamos prestes a levar isso para algumas organizações grandes, estamos prontos a fechar contratos, baseados nos casos de uso que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Aliás, eu gostaria de colocar em aberto, a gente tem total interesse em apresentar essa nossa solução, tudo isso que eu estou falando aqui, nas instituições de vocês e principalmente nas associações, porque a gente tem formas de levar isso para produtores, tanto desde grandes até produtores pequenos, né? Então, essa plataforma, o objetivo dela é permitir abrir essa infraestrutura, aquele data center, aquelas informações, para que as empresas possam colocar suas informações e tirarem análises
ali em cima, né? Então, dentro disso, o que a gente imagina é que essa plataforma ela pode ser usada para ajudar a manter, otimizar e ampliar as áreas cultiváveis, né? Então, esse é o caso de uso que a gente vem aqui apresentar. Então, o que é essa infraestrutura? Ela permite você colocar, junto com os mapas do Google, colocar dados de terceiro, por exemplo, dados do IBGE, dados da Embrapa e de outras organizações. Você colocar as suas informações, as suas imagens, os seus recursos, o que você tem, combinar tudo isso para fazer uma análise e que gere algum resultado para o seu negócio, né? Então, o primeiro item, o primeiro caso de uso, venho aqui, vou falar de 6 diferentes casos, é exatamente na agricultura de precisão, né? Então, hoje em dia, eu tive ano passado num evento aqui em São Paulo sobre os Vantes, né? Parece quase um brinquedo de criança, mas tem muita tecnologia aí por trás, né? E que tem ajudado muito na agricultura de precisão, né? Então, esses Vantes realmente que parece ali um aeromodelo, que o pessoal lança ele, às vezes é lançado com a mão mesmo, ou seja, de uma forma muito simples, mas ele tem toda uma programação, ele já está programado de acordo com, já tem o desenho, vamos dizer, da propriedade agrícola, e ele já vai fazer um voo automático, não precisa ninguém ficar pilotando ele, e ele já vai coletar informações e trazer isso para algum dispositivo, né? Só que um voo desses gera muita informação, pode gerar mais do que 1 terabyte, um caminhão de dados de informação. E não adianta você ter informação sem você ter uma infraestrutura para poder processar e gerar uma análise para o seu negócio, gerar uma decisão, né? Então, esses são exemplos de informações coletadas, né? Essa aqui da esquerda, ele é uma fotografia, por exemplo, de um estado o momento agora de um determinado talhão, de uma determinada propriedade agrícola, né? Ali são imagens multibanda, multiespectrais. Essa aqui é um sensor de calor. Para você ter uma ideia, alguns desses aeroplanos, desses aviões, são equipados com sensor de calor. Isso é algo super protegido, até para entrar um sensor de calor no Brasil, você precisa de autorização do militar, né? Mas, com isso, você consegue, por exemplo, descobrir, às vezes, um foco, vendo onde está a temperatura diferente, onde você consegue identificar, por exemplo, a infestação por uma praga, ou o excesso ou a ausência de um determinado nutriente, né? Então, o objetivo é coletar todas essas informações, processar, né, gerar aí um tremendo sanduíche e colocar aqui, principalmente, fórmulas matemáticas, né, e processar para gerar análises, por exemplo, como essa, que te indica na sua propriedade em que locais que está ok em termos de hidratação daquelas plantas e em que local que não, que você precisa irrigar com mais frequência, né? Só tendo essa visão muito, assim como o data center do Google, né, a fazenda do Google, que ele precisa saber computador a computador, só tendo essa medida muito precisa que você vai conseguir aplicar os nutrientes certos no local certo, ser eficiente, né? Então, esse aqui é um exemplo de água, mas isso se aplica também a vários outros tipos, né? Eu soube de uma vez de um caso de uma empresa dessas que faz esses aerolevantamentos e que eles fazem muito implantação de cana. E eles conseguem, por exemplo, identificar a invasão através de alguns desses sensores de uma planta invasora, que no primeiro ano pode ser que coma 5% da produção de um talhão, mas que ao longo dos 5 anos que dura aquela plantação, ela pode ter desperdiçado 1 ano de plantação, né? Então, fazendo essas análises, fazendo essas medidas, né, a tecnologia hoje já está mais barata, mais acessível, e é isso que a gente está propondo aqui que se faça para que você consiga realmente ter uma produção muito otimizada. Esse aqui é uma tela de um dos nossos sistemas, né, sendo utilizadas pela Amazon. A Amazon é uma organização, uma ONG, que está na Amazônia, cujo objetivo dela é monitorar o desmatamento, né? Então, ela tem usado a nossa tecnologia, até mesmo algumas vezes, para questionar os dados de desmatamento do governo, né? Mas o que ela faz? Ela compara imagens de um ano e outro para poder fazer certas análises, né, identificar onde está tendo desmatamento e poder direcionar a sua ação. Então, imagine uma fotografia como essa. Com essa tecnologia, a gente consegue fazer, por exemplo, uma análise como essa e identificar o caso que é esse caso, na verdade, aqui, só voltando um slide para mostrar o título, que é previsão de colheita. Isso é importante para outra parte da cadeia, que se segue, né, para toda a sua logística, preparar
preparar navios para embarque, né? Então, esse é importante você ter, e tem muitas trades que fazem isso, né? Internacionais, muitas vezes, usando imagens de satélite. Então, isso é algo que, com a nossa tecnologia, é possível de ser feita. É possível fazer, daquela imagem, extrair quanto de área cultivada de fato está sendo, e quanto daquela área cultivada, de fato, vai gerar produto, né? A previsão de colheita. Terceiro caso é exatamente a cadeia logística. Então, aqui tem um mapa, por exemplo, dos portos no Brasil e aqui das hidrovias e ferrovias, né? Então, quando você vai planejar uma determinada produção, você precisa entender, né, se você tem infraestrutura, né, para escoar aquela produção, né, e se aquela infraestrutura é suficiente no tempo que é necessário para escoar aquela produção, né. Então, esse é outro tipo de análise. Então, a gente consegue, por exemplo, dar uma ideia de estimativa de tempo entre a saída daquela carga numa fazenda e a chegada num determinado porto para ser escoada, né? Então, se a gente consegue levar, por exemplo, dizer lá através de um Google Maps ou um Waze quanto tempo você demora para chegar até o MIS, de onde você estava, a gente consegue também dizer aproximadamente o tempo que leva para a carga chegar no porto. Ixi. Acho que agora não está. Alguém pode passar o próximo? Pronto. O outro ponto aqui é a conformidade, ou seja, compliance, né? Por exemplo, atender ao Código Florestal, né? Então, a gente tem ferramentas que podem fazer com que a associação abra para os seus associados, ferramentas para que eles possam se preparar, por exemplo, para o cadastro ambiental rural, né? Será que eu estou correto? Como é que eu posso tomar decisões em cima da minha área, da minha propriedade, para poder atender o código e, ao mesmo tempo, otimizar essa área para plantação, né? Se puder passar o próximo, acho que aqui deve ter acabado a pilha. Opa. Esse aqui é um mapa, né, desculpa, acho que agora foi um. Então, o próximo caso é você mesclar informações de diversos tipos, como, por exemplo, informação de pluviometria, informação de tipo de vegetação, informação de previsão de secas, chance de secas, combinar tudo isso para gerar mapas como esse de potencial agrícola, né, para cada região. Mas, com essa tecnologia, você não precisa fazer isso mais de forma nacional. Esse aqui é um mapa vindo do IBGE e de uma maneira muito abrangente. Você pode fazer na sua micro-região. E é só assim que você vai conseguir realmente ter uma eficiência muito grande na sua produção, né? Então, esse aqui é um exemplo. O sexto caso é qual que é o potencial produtivo atual, né? O potencial produtivo atual ele não é só baseado no dado da região, mas ele também é baseado no clima, que está variando, ele é baseado nas últimas produções que você tem naquele solo, né? Então, essa combinação histórica de dados é o que pode te dar o que você pode, de fato, produzir e pode te dar insights do ponto de vista de sustentabilidade. Será que essa área, eu produzindo essa cultura aqui, que nutrientes eu preciso ter para manter essa área sempre cultivável com essa produção? Então, esse é o caso, acho que é um caso aplicável aqui também à sustentabilidade, né? Essas imagens aqui são imagens, por exemplo, da Amazônia, de um ano ao outro, usadas lá pelo Amazon, né? Outros casos, a gente tem tecnologia também para levar ao campo, né, num tablet, por exemplo, informações para você tomada de decisão ali no campo, né? Então, isso também é algo interessante. A gente tem tecnologias que estão sendo usadas para monitorar incêndios, né? Então, guiar trabalhos de uma força governamental, né, para não apagar incêndios, né? E o que a gente tem, né, como ferramenta, o nosso maior valor aqui também, além da parte da infraestrutura, é a gente ter ferramentas que são simples e intuitivas, ou seja, você não precisa ser, como o Lázaro falou, um jovem de 15 anos, você pode ser alguém com pouco uso de computação, você consegue, com pouca exposição, com pouco conhecimento, né, e vem também a última apresentação, né, a questão da educação, você, sem muito treinamento, consegue fazer o uso dessas tecnologias, tá? Então, é isso que eu queria falar aqui em nome da Google. Eu, mais uma vez, agradeço e deixo aberto aqui para quem quiser nos convidar, que a gente possa apresentar na sua associação essas tecnologias, na sua organização também.
Tá? Eu vou estar junto com meus parceiros e outros colegas aqui da Google no intervalo lá. Muito obrigado.